gente, tudo bom? Estou de volta e hoje eu quero contar um pouco da minha história com a psoríase. Então, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais pessoal. Eu vou compartilhar toda a minha jornada ao longo de mais ou menos esses 22 anos que eu descobri que eu tenho psoríase até os dias atuais. Então, vem comigo. Então, eu não lembro, sabe, exatamente o dia e a hora que a psoríase chegou e disse, pronto, agora você tem psoríase. Eu lembro que lá em 1900, viu, minha gente? Não me chama de véia, não. Lá em 1997, 97, finalzinho de 97, início de 98, eu comecei com uma caspa e ela é uma caspa leve, mas muito persistente. E eu nem dei tanta atenção nisso, né? Eu só vim de fato saber que tinha alguma coisa, digamos, a ser investigada em mim no final de 1998, quando eu estava concluindo o curso técnico. Sim, eu fiz ensino médio e também um curso técnico de eletrônica e telecomunicações pela Escola Técnica Redentorista, lá em Campina Grande, na Paraíba, minha saudosa terrinha. E foi exatamente me preparando para o baile de formatura que eu tive o meu primeiro contato, assim, marcante, digamos, na minha história com a psoríase. Eu estava me arrumando para o baile e eu queria fazer um penteado no cabelo, onde eu tinha, na época, eu tinha o cabelo quase na cintura, então era bem cacheado e eu queria fazer alguma coisa que deixasse ele meio preso, meio solto. E na hora que a cabeleireira pegou no meu cabelo e tentou prender, ela disse, ó, tem um negócio aqui na tua cabeça que parece um impinge. Não vai dar pra prender o cabelo desse jeito, não. Mas eu vou fazer um outro penteado e vai dar certo. Enfim, ela fez o penteado que ela quis lá, eu detestei. E eu me dei conta, recordando de toda essa jornada, que foi ali onde começou as minhas privações com a psoríase. E eu não me dei conta disso na época, óbvio, né? Mas, enfim, fui pro baile, é, cheia de alegria, eu tava assim, lembro que eu tava muito festiva. E quando virou o ano, porque o baile foi no final do ano, quando virou o ano, a caspa muito forte, assim, tinha aumentado bastante, e eu resolvi procurar um dermatologista para tentar tratar, porque os shampoos que eu usava na época, que eram os shampoos que a gente acha em supermercado, nenhum fazia efeito. E eu fui para um dermatologista, né? E eu lembro que ele fez, isso pode ser seborreia e tem a ver com fundo emocional. Você é muito estressada, é muito nervosa? Eu digo, não, de jeito nenhum. Sou super calma, super calma. E eu lembro que ele passou umas pomadas, porque tava saindo, tipo, aqui atrás da orelha, sabe? E aí eu fui para casa, comecei a usar. Eu lembro que eu usei um bom tempo, mas parou de fazer efeito. E aí eu fui procurar outro dermatologista. Porque normalmente, quando a gente, né, não vê que as coisas estão funcionando, a gente vai atrás de outro. Porque a gente pensa logo que o quê? O médico não sabe de nada, eu vou atrás de outro que saiba. E eu fui. E aí passei por vários dermatologistas. E eu lembro que uma que eu fui, ela disse assim, você já fez biópsia? E eu falei, não, nunca fiz não. Todos os médicos acham que é seborreia, mas pode ser também psoríase. Mas eu não tenho ninguém na família com psoríase, porque sempre na conversa com o médico eles perguntavam, né, se alguém na família tinha. E eu não conhecia absolutamente ninguém. Tinha perguntado aos meus tios, meus pais, sobre avós, bisavós, e ninguém nunca soube informar. Então, tratava-se no começo como uma seborreia, porque não tinha casos na família de psoríase. E aí essa médica resolveu fazer uma biópsia. Eu disse, tá vendo? Eu sabia que eu tinha que vir no outro médico, porque o médico nunca que me pediu, os outros médicos nunca que me pediram essa tal de biópsia. Eu, na época, não sabia nem o que era isso. Aí ela disse, olha, você vai fazer um exame, eles vão colher um fragmento de pele seu, e aí em cima desse exame é que a gente vai saber se é psoríase ou não. Vou eu, muito da Lorde Elegante. Nessa época eu já não usava mais roupa escura, eu só usava roupa clara, porque como meu cabelo era grande e tinha muita caspa, ficava a roupa toda suja. Então, para evitar de eu estar dando explicação, eu já, né, botava uma roupa clara que disfarçava lindamente.
E eu fui fazer esse exame. Quando eu cheguei lá, a moça me preparando e tal, e eu disse, mas como é esse exame? Ela falou, não, vai tirar um pedacinho da sua carne. Quase que eu infarto. Eu disse, meu Deus, vai tirar arrancar um pedaço da minha perna, do meu braço, porque na época que eu fui fazer essa biópsia, tinha lesão no joelho e tinha lesão no cotovelo. E aí tiraram um pedaço aqui, tem até a cicatriz da biópsia, tiraram um pedaço de carne aqui meu, levaram e depois o resultado chegou e fui mostrar para a médica. E nesse período, eu lembro que foi assim, minha primeira queda de abismo. Porque eu cheguei com o resultado do exame para a médica e disse, pronto, agora ela vai me passar o remédio que, né, vai controlar tudo, eu vou ficar fininho. Ele olhou para mim e disse, realmente, Michele, é psoríase, tá? Então, assim, a gente vai mudar aqui as medicações, não vamos tratar como seborréia, porque não é psoríase, mas você já sabe, né? A psoríase não é uma doença que não tem cura, você vai conviver com ela pro resto da vida. Quando ela disse isso, ela pode até ter dito mais coisas, só que na minha memória só ficou isso. É uma doença que não tem cura, você vai ter que conviver com ela pro resto da vida. Naquele momento, eu procurava chão, eu procurava força, porque eu lembro muito nítido como hoje a sensação de pavor que eu tive. E ela não, tipo assim, não fala muita coisa a respeito disso. Só prescreveu os exames, os remédios, as pomadas, shampoos e várias coisas, e eu saí de lá atordoada. Eu saí de lá, assim, procurando uma explicação para tudo aquilo. Mas naquele momento que eu estava ali totalmente fragilizada, minha vida emocional naquele momento do tempo estava um caos. Eu estava abaladíssima com várias coisas. E ao mesmo tempo eu estava mais abalada ainda por saber que eu tinha uma doença que não tem cura. Eu ia conviver com ela. Então, assim, eu fiquei absolutamente louca. Mas segui as instruções. Comecei a usar um remédio, disse, eu vou provar que esse remédio vai funcionar e eu não vou mais para médico nenhum. Isso aqui vai dar certo. E no começo deu super certo. E só que aí é aquela coisa. Começou a dar certo, eu vi que tava fazendo efeito, fiz o quê? Parei de usar. Foi as minhas primeiras rebeldias junto com a psoríase, né? Porque o remédio, a médica diz assim, uns 3 meses e volta. Aí você usa um mês, ficou bom, acabou-se. Não volto mais. E aí eu fui levando toda essa rebeldia e essa indisciplina por vários meses. Só que teve um momento que eu parei, né, de usar o remédio, ela voltou mais forte, que é o que a gente chama de rebote. E ela voltou mais forte. Aí eu voltei pra ela, né? Ela disse, mas você parou de usar por quê? Eu digo, porque eu tava boa. Ela disse, não tava, que se tivesse, não tinha voltado. E aí eu comecei a testar outras técnicas, porque toda vez que eu chegava no médico, todos os médicos diziam que eu era estressada. E aí ele dizia assim, você é muito estressada. Não, você é uma moça jovem. Estressada com quem? Não tem nem filho. Por que é estressada? E eu digo, meu Deus, esse homem não faz ideia, essa mulher não faz ideia do tanto de coisa que passa na minha cabeça, do tanto de coisa que eu tenho que resolver. Eu tinha acabado uma escola técnica, só para vocês entenderem o fundo emocional como pesa nas coisas, e principalmente para quem é portador de uma doença autoimune. Eu tinha terminado a escola técnica, eu estava abaladíssima com várias coisas. Eu tinha que decidir se eu iria fazer faculdade na área técnica, né? Afinal de contas, eu estudei para isso, ou se eu iria encarar uma jornada. Eu tinha feito vestibular para educação física, para vocês terem uma ideia. Então, eu não sabia para onde eu ia, eu estava uma barata tonta. E em meio a todo esse furacão, eu tava lá com a psoríase aflorando na minha vida. E o médico olha pra mim e pergunta, você tá estressada com o quê? Eu digo, nada não, senhor, eu sou uma pessoa calma. E aí me prescreveram fazer yoga. Tem até um vídeo que eu botei aqui das técnicas que eu tentei pra equilibrar o estresse. E aí eu fui lá pra tal da aula da yoga. E eu não tive muita paciência, não, porque eu cheguei, um negócio muito calmo, aquele negócio assim, muito nem, zen, aquela coisa. Aí eu começou o negócio de se conectar e sentado lá nas esteirinhas. E a mulher, ai, eu me levantei. Eu não comecei nem a alongar nem nada, eu me levantei e fui embora. Ali eu disse, não dá certo yoga pra mim, tem que ser um negócio mais agitado. Só que justamente se estavam prescrevendo algo mais calmo, era pra eu me acalmar, mas não deu pra mim, entendeu? Não deu.
Aí a médica também tinha me sugerido fazer terapia. E aí eu fui para um médico homeopático, porque eu fazia tudo ao mesmo tempo, entendeu? Fazia tudo ao mesmo tempo. O que o povo me dissesse, eu tava fazendo. Eu fui para um médico homeopata, comecei a tomar as bolinhas. E ele disse, olha, tem um psicólogo aqui que ele faz terapia em grupo. Você não quer ir? Aí eu, tudo bem, vou. Aí fui. Só que, minha gente, é muito impactante as coisas foi muito impactante as coisas na minha vida, porque eu nunca fui acostumada a falar de sentimentos, a falar de coisas que me incomodavam, eu não tinha esse hábito. E eu me sentia muito travada. Eu tinha construído uma fortaleza em torno de mim, uma armadura, sabe? E eu andava com essa armadura para todos os cantos. Então, para todas as pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, muito do bem. Não tenho um real tristeza, não tenho real preocupação. Estressada às vezes, mas alegre. E sendo que aquilo ali era uma forma meio que de disfarçar para que as pessoas não perguntassem o que eram aquelas lesões. Porque sim, sempre me perguntavam, menino, o que é isso? É impinge? Eu às vezes dizia que não e tentava explicar e a pessoa ficava tentando dizer que não, que era micose, que era impinge, que era várias coisas. Até que uma vez, obrigada moto, até que uma vez uma pessoa disse assim, menina, tu caiu de moto, foi? Eu digo, mulher, não foi, tentando aprender. Aí eu caí, mas já tá já sarando. Só que eram as lesões, né? E eu queria cortar o assunto porque eu não tava muito afim de falar. E aí eu adotei essa desculpa por anos e anos e anos. Às vezes até a mesma pessoa me perguntava se eu ainda não tinha sarado da queda da moto. Eu dizia que tinha caído de novo no mesmo canto. E assim fui levando por anos. Mas enfim. E nesse período que eu comecei a fazer um novo tratamento e fui para homeopatia, comecei a acupuntura, tentei fazer essa terapia que era em grupo. Só que quando eu cheguei lá, eu travei e eu disse, gente, pelo amor de Deus, eu não vou estar aqui expondo a minha vida, expondo os meus pensamentos para pessoas que eu nunca nem vi. Não, não quero isso. Eu não me sentia confortável e, assim, para mim não foi uma experiência positiva. Eu sei que existe e que tem um benefício muito grande. É uma linha de tratamento da psicologia. Respeito muito, mas para mim não foi um contato, assim, salutar, sabe? Eu não gostei. Deixei a terapia para lá, deixei yoga para lá e comecei a fazer academia. E na academia eu consegui fazer aulas mais agitadas e aí o nível dos cortisóis da minha vida foram baixando. Então, eu comecei meio que controlar o meu nível de estresse através da atividade física, mas intensa. O negócio era dar murro, cacete, fazendo um negócio nas aulas de boxe, menina, saía zen da aula. Maravilhosa. Quase todo dia eu fazia. Foi ótimo, porque condicionamento físico eu tinha e o estresse estava controlado. Só que aí é aquela coisa, fui ficando boa, fui deixando as coisas mais folgada, não dava muita atenção, nunca dei muita atenção à alimentação até então. Então, era uma coisa meio que eu passava o shampoo, passava as pomadas, lavava com sabonetes e só. Ficava boa, beleza. Quando eu tava 100%, aí eu parava, que não era para parar, mas eu parava porque eu não queria mais. E dava preguiça e eu fui levando. Fui levando até que em 2005